Olá, meninos e meninas. Esse vídeo eu vou falar sobre o meu nome no Instagram e por que eu escolhi esse nome. Lá no Instagram, meu nome está Alane Recolocando-me. E da onde surgiu este Recolocando-me? Surgiu da minha consciência de que eu tenho um lugar no meu sistema familiar, né? E que esse lugar ninguém me tira, ninguém consegue me excluir, eu não consigo me excluir desse lugar. E enquanto eu não tomar esse lugar, eu ficarei adoecida, né? Então eu estou em processo de recolocação familiar, me colocar no meu lugar, né? E da onde que eu estou estudando para me colocar no meu lugar? É a partir de estudos sobre constelações familiares, né, que é de um escritor alemão, Bert Helling, né? Ele era um psicoterapeuta e ele entendeu que o adoecimento das famílias ele surge porque existe, digamos assim, regras universais que quando são quebradas, né, acaba adoecendo o sistema familiar e com isso algumas pessoas da família também acabam adoecendo emocionalmente, fisicamente, né. Hoje eu também estudo e eu acredito que toda doença física ela surgiu antes num adoecimento emocional, né? Por quê? Por que surge esse adoecimento emocional? Porque você está fora do seu lugar, né? E como identificar o seu lugar no sistema familiar? Acho que a primeira coisa para você identificar o seu lugar no sistema familiar é você identificar os seus papéis, né? Eu, por exemplo, eu tenho vários papéis, né? Eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou empreendedora, eu sou estudante, eu sou amiga, né? E cada papel desse tem algumas funções. Se de repente eu começo a direcionar a função de um papel para a função do papel de outra pessoa de forma equivocada, eu já estou adoecida porque eu estou direcionando essa função de forma errada e tem uma possibilidade muito grande de adoecer aquele para quem eu estou direcionando essa função, né? Por exemplo, eu sou filha da minha mãe. Da minha mãe, eu não posso retribuir nunca, eu não posso ter a soberba de achar que eu possa retribuir diretamente para minha mãe tudo o que ela fez por mim. A retribuição de tudo que minha mãe fez por mim, eu vou retribuir para os meus filhos. Então, o fluxo do dar vem de cima para baixo. A minha mãe recebeu a vida dos meus avós, né? E me deu a vida, e eu dou a vida e retribuo e honro a minha mãe e meu pai, né? Doando o que eu tenho para os meus filhos. E não é doar tudo para os filhos, dar tudo para os filhos, não. É dar o essencial. Porque se eu dou tudo para os meus filhos também, eu acabo adoecendo eles, porque se eu dou tudo, é como se eu estivesse dando uma mensagem subliminar que ele não é capaz de fazer nada, que por ele não ser capaz de fazer nada, então eu dou tudo, né? Ainda fico me achando que eu dou tudo por esse filho e esse filho é ingrato. Você tá dando errado, tá bom? Outra coisa também. Então, da minha mãe, eu só recebo, não dou nada, dou tudo para meus, dou que eu tenho que dar para os meus filhos. A relação com meu esposo, ele nunca vai ser uma relação igual a que eu tenho com meus filhos ou com os meus pais, né? Dos meus pais eu recebo tudo e não dou nada em troca. Dos meus filhos eu dou tudo e não recebo nada em troca. Já a minha relação com meu marido, eu tenho que ter um equilíbrio entre o dar e receber. Porque se eu dou demais para o meu esposo, né, eu estou entrando na função de mãe, né, e eu não sou mãe do meu esposo, né. E se eu recebo demais do meu esposo, eu estou entrando na função de filha, e eu não sou filha do meu esposo. Então, nós dois temos uma relação de troca. Se ele quer algo meu, ele tem que me dar algo por aquilo que ele quer de mim. Se eu quero algo dele, eu tenho que dar algo que eu tenho, que ele não tem, em troca daquilo que ele vai me dar, né? E essa é uma
questão também que se eu não direcionar bem as funções, a gente acaba adoecendo, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente chega na vida adulta e não tem bem determinado quais são esses papéis. Por quê? Esses papéis, essas funções? Porque nossos pais também não tinham bem determinado quais eram esses papéis e essas funções. Muitos de nós, eu não sei se vocês, mas quando eu era adolescente, eu dizia que não ia ter filho, né? Aquela questão, eu não vou ter filho, dá muito trabalho, né? Aí as pessoas me falavam assim, mas se você não tiver filho, quem é que vai cuidar de você na velhice? Então já me ensinaram errado o motivo de eu ter um filho. Eu não posso ter um filho como uma poupança que eu vou lá e vou depositando, vou lá e pego de volta. Não, meu filho eu vou dar tudo, sem querer receber nada em troca, né? Se eu já tenho meu filho pensando dele vir cuidar de mim na minha doença, na minha velhice, eu tô tendo errado, né? Eu vou ter um filho quando eu estiver tendo de sobra para dar, né? E não quando eu quero tomar algo deles. Você tá doente. Se você tem um filho pensando já no futuro, o que você vai tomar daquele filho, você é doente e você tem que se tratar, né? Não é à toa que tem muita mãe que, eu dei tudo por esse meu filho. E hoje em dia eu tô sozinha, ninguém passa aqui em casa pra falar comigo. Pô, filha, seu filho tem os filhos dele, ele tem que sair, trabalhar, né, sustentar, prover a família. Então ele não tem como estar 24 horas aí conversando com você, né? Ele não tem como estar 24 horas atendendo a sua ligação, né? Ele tem as coisas dele para fazer, né? E quando a gente não tem bem determinado isso, a gente adoece o nosso sistema familiar. Então, esse nome de recolocação familiar é eu me colocando no meu devido lugar, né? Só que quando você está fazendo a recolocação familiar, provavelmente alguém já ocupou aquele teu lugar ali, também tá fora do lugar. Aí você vai ter que dar uma empurradinha ali para você poder caber de volta no seu lugar. E isso vai mexer com todo o sistema familiar e você vai ter as consequências. E às vezes elas não são tão boas. Às vezes esse sistema familiar cai pra cima de você matando. Então você tem que ser muito forte. E para me fortalecer, eu decidi fazer um estudo, né, que vai ser em cima das constelações familiares, que foi criada por esse senhorzinho lindo aqui, ó. Ele é um ex-padre, né? Ele largou a batina porque ele dizia que não via sentido em um ritual ser maior do que o ser humano, né? O ser humano é maior do que o ritual. Logo porque, por exemplo, ele era cristão e o Cristo, ele deu a vida pelo homem, não por rituais, né? Eu achei muito fantástico essa ideia dele. Então, eu vou fazer um estudo de 21 dias, baseado nesses 2 livros que eu tenho dele, que eu já li, que são maravilhosos. E em cima de outros estudos também que eu fiz a partir de seguindo alguns consteladores. Aí, tipo, Elaine, você quer ser consteladora familiar? Não, gente, eu não quero ser consteladora familiar. Mas eu adquiri alguns conhecimentos que me fizeram despertar de uma forma maravilhosa para o meu lugar no mundo, para eu me conhecer, para eu saber dos meus vícios, porque todos nós temos vícios e por que a gente tem esses vícios, né? E tentar sair do vício e ir para uma vida mais saudável, mais produtiva. E para eu ter uma vida mais saudável, mais produtiva, eu tenho que saber o meu lugar na minha família, o meu lugar na comunidade, o meu lugar como empreendedora, o meu lugar no mundo, né? E eu vou fazer esse estudo para encontrar esse lugar. E queria te convidar aí, vão ser 21 dias de estudo, começa hoje com esse vídeo. E todo dia eu irei postar um vídeo sobre esse tema, né? Que é recolocação familiar em cima do estudo de constelações familiares. E uma curiosidade sobre constelações familiares é porque, assim, existe uma área brasileira que não reconhece como uma ferramenta psicológica por causa do Conselho de Psicologia, toda essa questão. Porém, o sistema familiar ele já é usado no SUS e também pelo Judiciário brasileiro. E existe uma resolução muito grande dos conflitos a partir dessas constelações, né? Então, por mais que seja ou não seja científico, é um conhecimento a mais, né? E o conhecimento a mais, ele não nos faz conhecer totalmente a verdade, mas nos faz sair cada vez mais da mentira, né? E entrar para um conhecimento
maior, né? Aumentar seu leque de conhecimento. E é isso, até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.